Muitíssimo boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse que é o nosso 36º Polêmica Espírita. Muito felizes por estarmos aqui novamente. Dessa feita com o Paulo Neto trazendo um tema também para lá de polêmico, não é, Paulo Neto? Que é homossexualidade. Kardec já tratava disso. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Ari. Pois é, Arthur, é um tema polêmico. Inclusive, o que a gente observa, assim, na prática, é que as casas espíritas não gostam, não oferecem esse tema para o público, como se fosse algo proibido, entendeu? Eu acho que, dependendo da forma que a gente trata, é até necessário falar disso. Porque a doutrina espírita, como é uma doutrina que prega o amor ao próximo, então, para você ter amor ao próximo, você tem que respeitar o próximo. Se você separa o próximo por questão de cor, de sexo, ou de preferência sexual, você já não é espírita raiz, entendeu? Eu sou dessa espírita raiz. Então, por isso que é importante tentar explicar para dar ao público aquela oportunidade de ver o tema sobre uma ótica, vamos dizer, mais espírita, porque eu não posso falar que é o espiritismo que defende essa ideia, mas uma ótica espírita, ou seja, um espírita falando do tema, né? Obviamente que tem especialistas na área que falam melhor que eu, mas eu me aventurei nessa empreitada aqui, porque um dia me pediram para falar sobre o tema, e no princípio, assim, eu recusei, mas você vai ficar pensando, vamos lá. Aí eu comecei a montar o material e surgiu um material, sob a minha ótica, um material muito bom. E eu, como eu estava comentando com você, eu tenho muita tranquilidade de falar sobre isso, porque eu não sinto material meu, entende? As ideias foram surgindo, a intuição, sei lá o nome que queira dar, e foi surgindo, e não que assustei, o material estava pronto, bem fundamentado, né? E vai dar uma visão tranquila de como nós espíritas devemos tratar esse tema, sem dúvida nenhuma. Maravilha, Paulo, realmente, né? E antes de passar a palavra para você de maneira definitiva, lembrar aos queridos amigos, né, aqueles que nos acompanham, que assistam os programas anteriores, caso não tenha visto alguns, estão todos muito interessantes, continuam atuais, embora já tenham sido gravados. Então, vai aí o convite para que a gente possa cada vez mais estreitar aí os nossos laços e também nivelarmos aí os nossos conhecimentos sobre os mais variados aspectos e temas polêmicos que são trazidos aqui no Polêmica Espírita. Bem, pessoal, então vamos passar a palavra ao Paulo Neto, que vai então desenvolver esse tema tão interessante, tão importante, como ele bem falou, vem aí ajudar a que se rompam aí certas barreiras, né? Uma vez que realmente todos nós, todos os nossos irmãos necessitam do nosso carinho, do nosso respeito, independentemente da situação em que estejam, das escolhas que façam, né, da condição que estejam nesta encarnação ou tenham tido em alguma outra. Então, Paulo Neto, com você, a palavra. Muito bem, então vamos lá. Vamos lá na nossa frase inicial. Hoje nós vamos colocar na fonte, né, pusemos na capa do livro, de onde nós tiramos a frase, porque essa frase eu acho que tem muito a ver com o que nós vamos falar, e eu acho que o objetivo está aí, né? Está bem aí. Então, o Espírito Carlos vai nos falar o seguinte: ainda com relação à moral na conduta sexual, devemos, como em tudo, olhar para o nosso próprio comportamento ao invés de julgar o comportamento alheio. Ponto. Como diz o outro, nada a acrescentar. É muito objetivo. Bom, nós vamos tentar desenvolver esses tópicos. Nós vamos fazer uma introdução, fazer algumas definições, só para a gente situar mais ou menos. Aqui não é um tratado de homossexualidade, é só uma ideia mesmo, né? Uma ideia mesmo. Vamos tentar desenvolver esse tópico aí. É um comportamento natural ou é algo imoral, porque é visto dentro da nossa sociedade como, pelo menos por algumas pessoas, como algo imoral, auto-imoral e por aí afora,
na visão dos autores bíblicos, né, o que a gente pode encontrar lá sobre esse tema. Para o espiritismo, o psiquismo do espírito é duplo. Isso foi uma descoberta fantástica que eu acabei encontrando, e vai ficar muito claro isso aí. O que a ciência tem feito para buscar explicação para essas coisas, né, vamos dizer, para a homossexualidade como tal, e como nós, os espíritos, devemos agir. Vamos lá. Então, a nossa introdução. Então, é o seguinte, na sociedade humana, nós, infelizmente, convivemos com vários preconceitos. Aqui nós listamos os principais, né? Os principais, que seriam os preconceitos sociais, ou seja, em relação à posição social que a pessoa tem, ser pobre não vale nada, ser rico vale tudo. Mesmo que o cara não tenha moral elevada, é rico, vale tudo, né? As questões raciais, aí nós já falamos até no tema, quando nós colocamos o tema racismo em Kardec, eu acho que também ficou claro dentro da doutrina espírita, como que é visto isso aí. E agora nós vamos tratar, então, dos preconceitos em relação às opções sexuais das pessoas. Então, isso é o principal. Não quer dizer que são só esses, mas é o que sobressai na nossa sociedade. Bom, aqui nós vamos trazer uma fala do espírito Frei Felipe, que consta desse livro, Testemunho dos Sábios. Eu achei fantástico, porque aqui vai resumir o nosso objetivo. Uhum. Então, eu vou dizer assim, ao preconceito sempre se encontra aliada à ignorância. Ignorância aqui é falta de conhecimento, tá, gente? Ok? Pois não passa o mesmo, ou seja, o preconceito, de uma representação do acanhamento intelectual da criatura. Então, reforça. Ou seja, você não conhecer que você tem preconceito. Ok? Uma vez dilatada a sua compreensão, a pessoa torna-se, por consequência, mais tolerante. Então, a nossa proposta é dar essa oportunidade de ter elementos para ter uma compreensão mais dilatada para acabar com o preconceito. Ok? Então, isso é o objetivo. Aí, fechando lá o seguinte, o preconceito sempre parte da criatura inexperiente e limitada em suas concepções. Limitada por quê? Porque ela está em ignorância, ou seja, tem falta de conhecimento do tema. E por isso que se estabelece o preconceito. Ok? Eu achei fantástico, porque isso aqui resume exatamente o objetivo que a gente propõe com o presente trabalho. E, infelizmente, eu digo que a religião é um grande foco gerador de homofobia e preconceitos. Né? Então, aí nós temos aí na imagem representando o quê? Uns 3 pastores de Bíblia em mão, condenando alguém aí da LGBT, não é isso? Ok? E aí, aí vem Fio Palma, né? Parece que sim, não sei como é que ele é aí, Arthur. Você pode corrigir se tiver qualquer coisa de nome em inglês, tá? Por favor. Então, com a promessa da salvação eterna, muitas desgraças são feitas. Fantástico, o cara foi cirúrgico, né? Cirúrgico. Bom, já que nós falamos de religião, dos teólogos, né? Então vamos buscar na Bíblia as passagens que eles tomam para condenar as pessoas que têm comportamento homossexual. São 2 passagens só, por incrível que pareça, em toda a Bíblia, né? A primeira passagem está no livro Levítico, capítulo 18, versículo 22, onde nós lemos o seguinte: com o homem não te deitará como se fosse mulher. É abominação. Abominação seria uma coisa detestável, repulsiva, né? E na Bíblia que nós tiramos esse texto, que é a Bíblia anotada, olha, eles colocam uma nota de rodapé em relação ao versículo, olha o que eles vão falar. O homossexualismo é claramente proibido. Bom, mas a ideia que é claramente proibido, será que é mesmo? Será que estão proibindo aqui o homossexualismo ou tem algo atrás? Mas vamos no outro passo. É Levítico 20, capítulo 20, versículo 3. Então, os dois estão no Levítico, né? Sim. Se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável e serão mortos.
e seu sangue cairá sobre eles. Se vocês observarem, as duas passagens têm algo que eu destaquei na cor vermelha. Observe. Então, no primeiro, lá, como se fosse mulher, e no segundo, é exatamente a mesma expressão, como se fosse mulher. Então, vamos dizer assim, a proibição não está no ato em si, mas estava no comportamento que o homem poderia se igualar a uma mulher, já que mulher não valia nada. Então, essa proibição bíblica não tem nada de questão moral. Ela simplesmente reflete o machismo da época. Então, ou seja, mulher sendo um zero à esquerda, um homem não podia comportar como um zero à esquerda. Deu para entender? Não tem nada de moral. Ok? Sociedade machista, né? Então, tá lá, reflete. Então, o que a gente fala assim, que muitas vezes as leis humanas, e aí, dentro do contexto é lei humana, não é lei de Deus, aquilo que a sociedade acredita ou não, acaba refletindo nas leis, não tem outro jeito. Ou seja, sociedade machista, o machismo foi impregnado das leis. Ficou claro? É essa a relação. Mas tem um outro detalhe interessante. Se serão mortos, quem comporta como assim, como é que fica o não matarás? Então, é um conflito na Bíblia. Porque se fosse uma lei divina, tá assim, não matarás, exceto o homem que tentar com outro homem como se fosse mulher. Como não tem exceção nenhuma, é proibido matar de qualquer forma. Ué, mas se é proibido matar de qualquer forma, ou por qualquer motivo, por que vai estar falando matar o homem que deita com o outro como se fosse mulher? Então, é uma incoerência. E essa incoerência que eu quero ressaltar que não é, vamos dizer, de inspiração divina. Por quê? É o que eu disse. A legislação que está lá na Bíblia tem componente humano. Tem viés humano. E isso aqui é um. Claro, então Deus não proibiu nada, não tem nada a ver, isso não é proibição divina, isso é proibição de uma. Essa proibição reflete o comportamento da sociedade machista daquela época. Ponto. Mais nada além disso. Seria legislação humana, né? Totalmente humana. Totalmente humana. Uhum. Tá? Para mim, não tem dúvida nenhuma. Tá? Bom, aí nós vamos pegar a primeira carta de Coríntios, no capítulo 6, versículo 9 a 10, que é de Paulo, a carta de Paulo aos Coríntios, em duas versões bíblicas. A primeira é a Bíblia online, já está lá na internet, e a outra é a Bíblia do Peregrino, publicada pela editora Paulus, né? Então, vamos ler um, o outro é só modificação, é a mesma coisa, mas só para vocês entenderem. Uhum. Então, na Bíblia online está assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Não, nem ignorar, nem morais, nem idólatras. Então, quem vai herdar o reino de Deus? Quem? Nem imorais, né? Nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras. Puta, meu Deus do céu, os caras aqui bem, coitado. Nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. A outra versão, em vez de falar homossexuais, vai falar nem efeminados, nem homossexuais. Quer dizer, uma coisa é a mesma coisa, né? No fundo é a mesma coisa. Estão repetindo, então. Agora, só um detalhe muito interessante, Arthur. Uhum. É isso aqui. Segundo o dicionário Roais, a palavra homossexual aparece pela primeira vez num dicionário no ano de 1899. O que eu quero dizer com isso? Que Bíblia alguma devia ter o termo homossexual ou algo relacionado a ele. É igual que fizeram com o espírita, né? Andaram colocando espírita na Bíblia. Exatamente. Então eu volto a questionar. Peraí, se a Bíblia é a palavra de Deus, como é que você interfere na palavra de Deus assim, de cara limpa? Né? Então só observe o seguinte: muda o texto de Paulo, porque o que Paulo não falou, não foi isso. Ou se falou, foi dentro daquele contexto do homem, né? Se comportar como mulher, e quer trazer para hoje. Nada feito. Né? Nada feito. E aí, como a gente sempre diz, a maioria das pessoas que seguem as correntes religiosas não tem um conhecimento
sobre a origem de certas coisas, acabam sendo enganados por esses líderes, infelizmente. Acabam sendo enganados, né? Então, o crente lá vai ler isso lá na Bíblia dele, porque lá está escrito, não, tá vendo? Deus está falando, está condenando o homossexual. Ele não sabe que a palavra foi adulterada, ou mesmo se não fosse, o contexto não é este. Deu para entender? Então, eles acabam enganando todo mundo. Infelizmente, é isso. É o preço do progresso. Eu achei interessante também esse documento da Igreja Católica, é Catecismo da Igreja Católica. Então, tem o item 2358 e o 2359, que vai falar do tema. Eu achei muito interessante, principalmente o primeiro, que é o 2358, o início dele. Então, vai falar assim, aqui é literal, tá, gente? É o que está lá. O número não negligenciável de homens e mulheres apresenta tendências homossexuais inatas. Não são eles que escolhem sua condição homossexual. Mas fantástico isso, cara. Agora, como é que eles me explicam? Se eles não acreditam em reencarnação, que tendências homossexuais inatas são essas? De onde veio, né? De onde veio? De onde nasceu? Se é inata, e eles não acreditam em reencarnação, e acreditam que o espírito foi criado junto com o corpo, então está lascado, porque Deus já colocou a tendência homossexual na cabeça do cara ao nascer. Deu para entender a contradição? Ainda fala assim, não foi eles que escolheram essa condição. Olha, então se não foi ele, por que vai culpá-los? Por que vão condenar? Por que vai jogar pedra nele? Vai matar? Quando está lá, em Levítico. Olha para você ver que as coisas não funcionam. Né? É contradição em cima de contradição. Né? Agora, eles tentam fechar lá, assim, as pessoas homossexuais são chamadas a castidade. Cara, se Deus quer o sexo, é para fazer, não é para ficar... O que nós... Acho eu, tá? Acho eu. O que nós devemos condenar, e é para qualquer opção sexual, é a promiscuidade. Sim. Bom, o resto, acabou. Se está acontecendo dentro de quatro paredes, cada um para si faz o que acha, a sua consciência, né, permitir. Pronto, não tem que ficar condenando ninguém, né? Ok? Bom, é interessante também demonstrar que a Constituição da República Federativa do Brasil, aí eu estou considerando a 35ª edição de 2012, lá que está do site da Câmara dos Deputados, Câmara, a Constituição de lá. Então, tem lá dos princípios fundamentais e o artigo 3º, vai falar assim, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, vários itens, e o item 4, que é o que nos interessa. Então, a República Federativa do Brasil tem que promover, ok? Promover o bem de todos, sem preconceito. Sem preconceitos. Quais? De origem, de raça, de sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, nós podemos dizer tranquilamente que a Constituição Federal proíbe ou condena, como queiram, a discriminação homossexual. Sim? Ou estou avançando, Arthur? É isso aí mesmo. Não tem jeito, né? Para mim é muito claro, né? Bom, uma pergunta que sempre que me surgiu logo que a gente estava preparando o material, lá no início, né? É tentar responder essa pergunta. É algo que está na cara? Como assim? Então vamos ver. Aqui nós temos 6 fotos de jovens. Jovens homens e jovens mulheres. Se a gente reparar, é difícil identificar quantos desses 6 são homens. Então, o que eu estou querendo mostrar com isso? Que muitas vezes a pessoa ou o indivíduo já nasce com todo um corpo biológico parecendo com o corpo do sexo oposto. No caso, meninos que têm toda a aparência de um corpo feminino. Ficou claro? Aí eu pergunto, que culpa tem eles?
né? Agora, é óbvio que a gente reparando tal, pode ser que a gente identifique, mas a grande maioria de nós não vai conseguir identificar, não, tá, Arthur? Quem é quem nessa história, tá? E eu tenho até um vídeo lá de... esqueci o nome. Homens ou mulheres, sei lá. É um vídeo cheio de imagens dá a impressão que é moças, tá? Várias imagens. Só que no final fala assim, tudo é homem. Rapaz, é impressionante a perfeição do corpo feminino que é de homem. É impressionante, cara. Então é que eu pergunto, que culpa essas pessoas têm? Né? Que culpa a pessoa tem de ter assim? Agora, só para não ficar aí no suspense, né? Dessa lista nossa aí que nós apresentamos, os homens são esses. Menos a gente mostra, e você fica assim, será mesmo? Tá certo? A gente até fica doido. Então, o perfil, a fisionomia é tão feminina que, cara, é difícil de aceitar. É óbvio que tem uns aí que a gente vê que você tá, não é tanto assim, né? Eles tentam forçar, não é, muda, põe cabelo comprido, mas não é tanto igual essas duas que nós estamos mostrando. E tem outras que você não consegue precisar ser homem ou ser mulher. Você não consegue, né? Não consegue mesmo. Então, aqui, no primeiro, aqui em Petras, né? Então, aos 16 anos, ela se viu como transexual, né? Ele nasceu menino, aí, ó, aliás, assim, aos 12 anos, se assumiu como menina. Por que ela se assumiu como menina? Porque o psiquismo dela era feminino, cara. E não tem como lutar com o psiquismo. Não tem como, né? Inclusive, ela é uma cantora que vale a pena vocês pesquisarem ou ouvirem ela cantando. É só entrar no YouTube e colocar Kim Petras. Pô, cara, vocês falam assim, é mulher. Tudo nela é mulher. Até a voz. Voz totalmente feminina. E voz linda, linda mesmo. A voz linda mesmo. Assim, coisa fantástica, né? Então, tá aí para mostrar que as coisas fogem ao interesse, à vontade da pessoa. Então, é alguma coisa, vamos dizer assim, mais forte do que a própria pessoa, entende? Essa é a ideia que está querendo passar. Não é opção, você... Né? Óbvio que pode ter no meio um ou outro que faça isso por modismo, qualquer coisa, mas a grande maioria não é, não. E muitos sofrem por ser assim, tá? Muitos sofrem por ser assim. Justamente por conta do preconceito social. Né? A outra é Zoe, que ela diz assim, ó, Zoe começou a se identificar com o sexo feminino desde cedo. Quando criança, costumava perguntar à mãe por que Deus cometeu um engano com ela, né? E deu a ela um corpo errado. Né? Ó, aqui, 13 anos, jovem, muito jovem, mas nós vamos encontrar pessoas bem mais jovens que isso. Crianças com certas tendências que não tem como explicar dentro da ciência tradicional. Ok? Por exemplo, aqui nós temos... eu não sei se a pronúncia é essa, viu, Arthur? Se não for, você corrigir, por favor. Highland, é isso? O Highland? É isso. Highland ou Ryland. Hein? Ryland. Então, aos 5 anos, olha, 5 anos, ele... Não, eu sou um garoto, não sou menina. E a mãe, percebendo aquilo, o pai e tal, acabou, não, tudo bem e tal, e ficou preocupado com aquilo, mas correu atrás, estudou, percebeu isso, não. Aí viu que não tem como forçar a barra, entende? Então, assim, você é garoto, então agora você vai chamar, em vez de fulano, vão te tratar de ela, vão te tratar de ele, entende? Assumiu esse lado, os pronomes, tudo. Esse vídeo é um vídeo muito legal, você pode até colocar o link aí para mim, por favor. Okay. Vale a pena assistir. É um vídeo pequeno, de 7 minutos, mas é fantástico. Eu não consegui passar aqui, porque o vídeo tem imagem, tem áudio, né? Que pode dar problema, pode cair a nossa live, então não deu para passar. Mas quando a gente faz essa palestra presencial, eu digitei esses 7 minutos para 3 minutos, mas é fantástico. Então, no final aqui, um do finalzinho do vídeo, ele todo feliz lá, vestido de menino. Todo feliz da vida. Alegre, numa boa, assim, olha você ver. Né? Fantástico. Esse vídeo
não pode deixar de assistir, tá? Por favor. Na próxima live minha, eu vou perguntar se eles assistiram, tá? Aqui é o caso do Romeu Clark. Ele tinha 5 anos. E quando ele tinha 5 anos, ele já tinha 100 vestidos. É menino. Romeu é menino. Né? Então, veja bem, aí que nós estamos falando. Como é que uma criança lá, de 5 anos, um menino que vai querer vestir de menina, de onde você tirou essa ideia maluca, né? Entre aspas, tá, gente? Ideia maluca entre aspas. De onde que tirou isso? Entendeu? Fica um negócio meio estranho. Ah, não, copiou alguém, mas será que o pai e a mãe eram assim, para ele copiar de alguém? Ou tinha... E muitas vezes não tem nada a ver com copiar ninguém, né? Não conhece ninguém que age daquela forma, simplesmente surgiu aquela vontade, não quero vestir como menina, tipo assim, não me aceito como menina, quero menina, e vem de uma forma forte que ninguém sabe por quê, por onde. De onde é essa origem dessa vontade? Que não tem como ser controlada. Ok? Aqui nós temos o caso de Logan. Ele tem um irmão gêmeos, eram 2 meninos, só que ele se sentiu menina. E aqui, ele vestido de menina, e a imagem da direita tem a festa de aniversário dele de 4 anos de idade. Olha, gente, as idades, 4 anos, vestido de menina, com boneca e tal. Só que aqui, ó, no texto aí, antes de 2 anos de idade, Logan já se interessava por itens do universo feminino e depois de algum tempo passou a afirmar que era uma menina. 2 anos de idade. Então, essa ideia que surge no nosso meio social de que é promiscuidade pode ser derrubada por aqui numa boa. Se tem pessoas promíscuas, tudo bem, mas nem todo mundo. Nem todo mundo. E aí, como eu disse, é uma força, entre aspas, que vem dentro da pessoa que não tem como controlar. Tá aí. E eu imagino até a dificuldade dos pais, dentro da sociedade totalmente machista. Ver um menino querendo se vestir de menina, ou o contrário. Como é que fica o pai? Como é que fica a cabeça do pai? Quantos pais não expulsaram filhos de casa por conta disso? De um comportamento que vamos repetir, incontrolável. Incontrolável. Não tem como controlar isso. Né? E nós vamos explicar um pouquinho, obviamente. Né? Aqui nós temos uma reportagem, essa reportagem é de 4 de fevereiro de 2016, então é bem recente, né? Então vai falar que a mãe fala assim, não aceitar vestir roupa de menino, diz a mãe que troca o nome da criança, né? O menino de 9 anos queria que você tratasse como menino. Só tinha o corpo de meninos, então a mãe fala que só tinha o corpo de meninos, mas a mente e o comportamento eram femininos. Desde bem pequena, diz a mãe, né? Ele tinha gestos femininos, apontava para objetos cor-de-rosa na TV, tirava o tênis do pé da escola para calçar as sandálias das colegas, não aceitava vestir roupa de menino, tirava o short, ficava de camiseta para ficar parecido com um vestido. Agora presta atenção. Aos 3 anos, surpreendeu a mãe ao tentar cortar a diferença dele para uma menina. Ou seja, queria cortar o pênis. Presta atenção na gravidade disso. Porque, óbvio, que a mãe viu, percebeu que o caso em si não foi grave. Né? O caso dele em si não foi grave. Mas pode se tornar um caso grave se não tiver um adulto perto. E ele cismar que cortando como diz, do piu-piu, ele vira menina. E mete a tesoura e pronto. Aí que nem que é feita. E aí você observa como que a coisa é forte dentro da criatura que ela não tem como se controlar a ponto de querer se mutilar para ser aquilo que o psiquismo dela diz que ela é. Deu para entender? Cara, isso aqui para mim foi muito legal. Né? Muito forte. E tá aí, para mim, fica demonstrado que não tem nada a ver, repito, com promiscuidade de forma alguma. Né? Aí vamos perguntar, qual o motivo que impulsiona uma criança a ter um comportamento contrário ou que se espera para o seu sexo biológico?
De onde ela tirou essa ideia para agir dessa forma? Quem vai nos responder é Emmanuel, no livro Sexo, Vida e Sexo. A homossexualidade, também hoje chamada de transexualidade, em alguns círculos de ciência, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas. Mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. É exatamente isso. Então, a ciência materialista nunca vai encontrar causa, enquanto não enxergar o espírito. Quando ela passa a enxergar o espírito e perceber que o espírito reencarna, ela vai entender tudo. Então, as raízes desse comportamento estão em vidas passadas. E aí, por isso que eu reafirmo, é incontrolável. Tá? Bom, definições. O termo homossexualismo foi inventado em 1869 por Carl Maria Kertbeny, jornalista austro-húngaro. Em 1973, aqui vai ter uma evolução, tá, gente? Bem sintética, uma revolução. Em 1973, a Associação Psiquiátrica Americana retira a homossexualidade da lista de transtornos mentais. Então já começa a cair. Porque, não, isso é transtorno mental, já começa a cair. Né? Então, isso é interessante para ver que está havendo um progresso ou uma nova visão do problema, se é quem pode falar que é problema, e isso é importante. Bom, em 1985, o Conselho Federal de Medicina do Brasil, nós estamos falando então do Brasil, retira a homossexualidade da condição de desvio sexual. Opa! Então não é transtorno mental, não é desvio sexual. Né? Nos anos de 90, o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais retira a homossexualidade da condição de distúrbio mental. Opa! Não é transtorno, não é distúrbio, não é desvio. Que é o quê, então? É natural. Tirou tudo, né? E em 1993, a Organização Mundial de Saúde retira o termo homossexualismo, a terminação ismo, né? E adota o termo homossexualidade. Segundo diz a terminação ismo, né? O sufixo, né? Dá a ideia de doença. E não é doença, se não é doença, não pode ser. Né? E eu até estava comentando com o Arthur, né, que mesmo esse termo hoje, homossexualidade, eu acho ele de forma bem particular, que não reflete a realidade. Por quê? Quando você fala que fulano é homossexual, automaticamente vai ligar à opção sexual, a comportamento sexual, quando na verdade pode não ter nada disso. Entende? Então, eu acredito que o melhor termo para isso seria homoafetivo. Bom, que aí você desliga da questão homossexual, do sexo em si, né? Mas eu acredito que com o tempo vai acabar caminhando para isso, eu espero, né? Pelo menos eu espero. Bom, aí o Conselho Federal de Psicologia publicou uma resolução em 1999, que é a primeira resolução do ano, e destacou nos seus considerando os argumentos, né, em cima da resolução, por conta disso, por conta daquilo, né? Explicar o porquê que está fazendo, que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio, nem perversão. Opa, mais um componente novo. Perversão também não é. E que a forma como cada um vive sua sexualidade faz parte da identidade do sujeito, a qual deve ser compreendida na sua totalidade. Mais adiante, né, a resolução, proibir a participação de psicólogos em eventos e serviços destinados ao tratamento e à cura da homossexualidade, no parágrafo único do seu artigo 3º. Então, essa muitas vezes a palavra ali, cura gay, não existe. Ninguém cura ninguém porque não é doença. Quem fala, que é cura gay, é simplesmente um ignorante do tema. A verdade é essa. Né? Tem nada a ver com isso. Bom, e aí o doutor Alessandro Pérez, né, que é médico ativo nas áreas de clínica geral, homeopatia, fitoterapia, argumenta que não faz sentido aplicar esses termos
homossexual pelo seguinte motivo. Então, aquilo que os tempos que nós já falamos, ou seja, doença. Então, ele vai falar assim, o homossexual não apresenta qualquer alteração fisiológica, anatômica ou genética no seu corpo físico. Então, ele é perfeito. Então, não é doença. Distúrbio, não é correto. Uma vez que o organismo físico funciona perfeitamente e a estrutura psíquica está preservada, então o cara está inteiro. Então, como é que é distúrbio? Né? E desvio. Esse desvio leva a acreditar que existiria uma normalidade ideal, ou um padrão que todo mundo tem que seguir. Mas que padrão você tem que seguir? Quer ver? Que interessante. Deixa eu ver esse aqui. Não, mas lá na frente nós vamos mostrar um padrão interessante, tá? Um pouquinho lá na frente. Você vê que a questão cultural, como pode variar, e nessa questão cultural, aqui que é proibido num país, não é no outro, entende? Vamos ver. Daqui a pouco. Aí vem o doutor Andrei Moreira, ele é médico, ele foi presidente, não sei se é ainda, da Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Então, ele tem esse livro, Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, muito bom, por sinal, quem gosta do tema, é um que a gente indicaria. Então, ele vai definir alguns termos para nós, só para a gente situar, né? Então, a orientação sexual diz o seguinte, é o direcionamento do desejo sexual e do afeto para um determinado sexo, que pode ser o mesmo do indivíduo ou não. Pode ser heterossexual, homossexual ou bissexual. E a identidade sexual representa aquilo que o indivíduo pensa e sente que é, ou seja, aquilo que ele vê quando se olha no espelho. Pode ser masculina ou feminina, independente do sexo biológico. Então, tanto faz o sexo biológico. Ele vai no espelho, se vê como mulher, ele é mulher, ponto, acabou na cabeça dele, é mulher, fim de papo. É isso que ele está falando, a identidade. Isso se identifica, né, como mulher, acabou. E identidade sexual é a mesma coisa de identidade de gênero. Tanto para o lado para fora. Bom, aí ele vem falar o seguinte, ó, e continua lá. O homossexual é um indivíduo que tem a conformação biológica do seu sexo original, sua identidade é a mesma do sexo biológico, ou seja, o homem se olha no espelho e se vê e se sente como homem, e a mulher se olha no espelho e se sente como mulher. Quando dizemos que um indivíduo é homossexual, estamos caracterizando única e exclusivamente sua orientação do desejo, voltada para o mesmo sexo. Isso significa apenas que o indivíduo sente atração e se realiza efetiva e sexualmente com um igual. Bom, né? E aí lá, o transexual é um indivíduo que tem um sexo biológico com quem nasceu, mas tem a identidade sexual do sexo oposto. Aí vem lá, um homem que se olha no espelho, se vê e se sente como mulher. E uma mulher que se olha no espelho e se sente como homem. Então, o transexual tem a orientação do desejo para o mesmo sexo biológico que é o seu. No entanto, e aqui é fala dele, como a identidade é do sexo oposto, a relação, e ele vê a relação considerada como heterossexual. Tá? Pois essa definição, essa relação, baseia no psiquismo e não na conformação biológica. É a opinião dele. Exemplo, um homem que se sente como mulher e é atraído por homem. Então, aquela relação sexual, ele considera como natural e pronto. Então, esse quadro aqui ajuda a gente sintetizar, né? Obviamente que as letras vão ficar pequenas, então nós vamos nos slides seguintes ampliar um pouquinho para aproximar mais, né? Para ampliar, para a gente poder ler com mais facilidade, né? Então, sei lá, 1, 2, 3, 4 tópicos, né? Vamos dizer assim. Então, identidade de gênero, o que seria? A questão de homem e mulher, né? Então, é como, na sua cabeça, pensa sobre si mesmo, como se sente, como se enxerga. Então, tanto faz o biológico, é o que está na cabeça. Eu sou homem, eu sou mulher, vai me espelhar, eu sou mulher, entendeu? Orientação, aí sim, vai falar em relação a heterossexual, bissexual, homossexual, é o desejo, não? Então, refere-se ao seu desejo por quem você se sente atraído ou atraída, sexualmente falando. Bom, e sexo biológico, então aí é biologia mesmo, feminino, intersexual e masculino. Refere-se ao órgão genital, cromossomos e hormônios, tem um conjunto de situações, de coisas, né? Pode ser predominantemente, eu gostei, predominantemente, depois nós vamos explicar por quê, masculino, ou intersexual, ou uma combinação dos dois.
E a expressão de gênero, ele vai falar o seguinte, que é mulher, não binário, que seria andrógeno, e homem. O que significa a expressão de gênero dentro desse quadro? Seria, é como você demonstra seu gênero pela forma de agir, se vestir, interagir, se expressar. Ou seja, por exemplo, tem homens que gostam de se vestir como mulher. Mas é só isso, não tem mais nada. Ele não quer deitar com outro homem, ele não quer mais nada a não ser se vestir. Deu para entender? É a aparência exterior. Só isso. Mas se você vê um homem vestindo como mulher, não, é gay, é homossexual. Aí a gente já taxa o cara dentro do lado sexual. Olha, você vê, não tem nada a ver uma coisa com a outra e já está taxando o cara. Então, essas informações são interessantes. Aqui tem um outro quadro também, que ajuda a gente, né, entender um pouquinho também, né? Identidade de gênero, então, seria a auto-identificação, ou seja, como se identifica, né? Transgênero, cisgênero, o cisgênero é o mesmo sexo, né? É a identidade com o mesmo sexo. Identidade não binária. Orientação sexual, aí é o sentimento, né? Sentimento, desejo, né? Heterossexual, homossexual, bissexual, assexual e pansexual. Então, já amplia as classificações e essas classificações vão variar ao longo das fontes que a gente trabalha, mas ele só está para dar ideia. Não estou aqui para explicar cada um o que é, não, porque é só no geral mesmo, tá? E o sexo biológico, que é a genitália mesmo, macho, fêmea e intersexo. E a expressão de gênero seria olhar social, né, como mulher, homem, andrógeno, não binário. É mais ou menos isso aí, em resumo. Bom, então, uma questão que nós colocamos lá no início, como tópico, é essa aqui. É um comportamento natural ou é algo imoral? Por que nós estamos fazendo essa pergunta? Porque, infelizmente, é visto como promiscuidade. Ele está cometendo ato imoral e vai essas coisas tudo que a sociedade enfia na cabeça da gente, né? Então, vamos ver. Vamos lá, voltando no Espírito Carlos. E aqui que está aquele negócio que eu falei do comportamento social. Como que as coisas mudam de lugar para lugar, de tempos para tempos, de país para país. É justamente para mostrar que, muitas vezes, o padrão de um lugar choca pessoas de outro. Ok? Então, diz o seguinte, a conduta sexual humana obedece a padrões morais e éticos que variam em dada cultura de uma época para outra e, no mesmo período, de uma cultura para outra. É isso aí, não é? É isso aí. O que pode ser considerado normal e desejável por determinado povo pode ser pecado, crime ou aberração por outro. E aí vai dar um exemplo. Exemplos não nos faltam. Entre os egípcios, era comum casamento entre irmãos. Hoje, pelo menos aqui no Brasil, sim, não. Eu não tenho muita certeza se é proibido em lei, mas só sei que é proibido. Se é como costume, sei lá, se tem lei proibindo. Porque tem problemas, né, genéticos, então acabou sendo ou não aconselhável ou proibido. Aí eu não sei se é proibido legalmente falando. Mas, possivelmente. Lá trazendo uma coisa, hoje não, entendeu? É isso que eu estou tentando mostrar, né? Agora, vejam essa outra informação. Essa aqui, caralho. Meu Jesus. Em algumas tribos polinésias, é comum que o marido ofereça os favores sexuais de sua esposa a um visitante, sendo que a recusa é considerada séria ofensa. E aí, Arthur, como é que fica isso aí? Dizem que os esquimós também têm essa prática. Deu para entender? Como é que nós aqui na sociedade civilizada e não sei o quê, como você tem um negócio desse? É difícil para nós. Mas para eles é normal. Então, esse negócio de padrão é isso. Que padrão? Qual padrão que nós estamos seguindo? De cultura A ou B ou C, de época A ou B ou C, ou D, sei lá. Deu para entender? Então, não tem padrão, cara. Não tem padrão. O padrão é passageiro, vamos dizer assim, né? O que é na verdade atrás é proibido lá na frente e pronto. Acabou. Então, não tem esse negócio de rotular, todo mundo tem que agir dessa forma, porque tem situações... Mas não teria aquela questão, por exemplo, quando os espíritos falam, né, que a poligamia é algo que tende a desaparecer com o tempo, com a evolução dos seres humanos.
né? Então, isso já é mais ou menos o norte, né? Quer dizer, a poligamia hoje não é proibida? Por exemplo, no Brasil, você não pode casar com 3 mulheres, as mulheres podem casar com 3 homens, não é isso? Então, é um progresso. Lá atrás, nós se misturar com qualquer jeito. Então, isso é progresso. Então, o que vale num tempo não vale no outro. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Não adianta você passar, é um padrão. Não adianta, porque hoje esse padrão vai cair por terra amanhã. Não tem besteira trabalhar com padrões sociais nesse aspecto, tá? Bom, a homossexualidade no reino animal é natural. Ou seja, lá ocorre. Você vai falar que os animais são promíscuos? Você vai falar que os animais... Não, eu quero, não sei o quê, me comportar como fêmea. Deu para entender? Não dá, né, meu? Então, não dá. E eu vou explicar o porquê nós estamos tratando os animais. Então, aqui nós temos essa obra em inglês, aí, se você quiser ler, você pode ler, pode falar. É uma pesquisa realizada por Bruce Bagmill, não sei se pronuncia assim, em 1999, apontou o comportamento homossexual em aproximadamente 1.500 espécies de animais. E lá, por meio, fala assim, após estudos apontarem que o comportamento homossexual é quase universal no reino animal. Quase universal, ou seja, no reino animal você encontra a torto e a direita. Aí eu pergunto, lá no reino animal você vai falar que é promiscuidade? Ou se ocorre lá, você vai entender como um fenômeno natural? Eu estaria para a segunda opção, ou seja, já que acontece lá, é um fenômeno natural. Ponto. Sem crime, sem pecado, entendeu? É um fenômeno natural. Faz parte da evolução, né? E aí, olha para você ver. Os leões africanos, uma certa percentagem dos leões africanos machos abandona as fêmeas disponíveis para formar seus próprios grupos homossexuais. E aí, cara? Esse era o mais macho da natureza. Olha para você ver. Como é que nós vamos tratar isso como antinatural? Entende? Esse é o ponto. É esse que eu estou querendo abordar. Não tem como. Está lá acontecendo na natureza. Né? A revista Newton Tecnologia e Ciência tem um artigo chamado Quase Humanos, de Fátima Chueco. E ela vai falar dos bonobos, né, que possuem 98% do DNA humano, ou 98% do DNA humano. Né? É quase humano mesmo, né? 2%. Então, ela diz mais sobre eles, os bonobos. O dado mais curioso é que as suas práticas sexuais não revelam nenhuma preocupação com a procriação da espécie. Fantástico, porque se falava, os animais só tinham relação para procriar. Olha para você ver. Então, e mais lá ainda, ó, todo tipo de relação sexual presente também na sociedade humana já foi documentada entre os bonobos. Ou seja, o mesmo que nós fazemos aqui tem lá. Se lá é natural, por que aqui é promiscuidade, é proibido, é pecado? Além do tradicional macho e fêmea, há práticas homossexuais entre ambos os sexos. Macho, macho, fêmea, fêmea. E outras que incluem indivíduos de idade muito distante, como uma fêmea com um macho muito mais jovem e vice-versa. Igualzinho que acontece aqui, cara. Tá certo? Igualzinho. Né? Bom, aí vem lá no Livro dos Espíritos, na questão 607, vai falar o seguinte. Em seu desenvolvimento, o espírito passou por uma série de existências que precedem o período a que chamais de humanidade. Ou seja, aquilo que hoje é espírito humano veio de um reino anterior ao reino humano, se a gente pode falar assim. Veio do reino animal, que é o antecedente. Ok? Então, nosso princípio inteligente animou os animais, depois vem animar os seres humanos. Pela reencarnação, pela progressão do próprio espírito. A lei de progresso que envolve o próprio espírito. Ok? Interessante. Agora, vamos lá, hein, mano? O instinto sexual
exprimindo amor em expansão incessante, nasce nas profundezas da vida, orientando os processos de evolução. Profundezas da vida, não poderíamos entender esse reino animal? Toda criatura consciente traz consigo, devidamente estratificada, a herança incomensurável das experiências sexuais vividas nos reinos inferiores da natureza. Ou seja, nós trazemos de lá os comportamentos para aqui. Então, essas práticas homossexuais que nós tínhamos lá, nós estamos trazendo para cá. Ficou claro? De existência a existência, de lição em lição, e de passo em passo, por séculos e séculos, na esfera animal, a individualidade, erguida à razão, ou o princípio inteligente erguido à razão, surpreende em si mesmo, que nota dentro de si, todo um mundo de impulsos genéticos por educar. Agora sim, nós vamos educar. Deu para entender? Nós trazemos de lá para educar aqui, mas qual o problema? Faz parte da evolução. Por educar e ajustar as leis superiores que governam a vida. Simples assim. Simples assim. Né? E aí vem lá a Bezerra de Menezes no livro Sexo e Obsessão e fala o seguinte: o sexo é departamento importante do aparelho genésico criado com a finalidade específica para a procriação. Com características próprias em cada fase do processo evolutivo, no ser humano alcança o seu estágio mais elevado por vincular-se às emoções. Então, ele está falando, no processo evolutivo, ele está falando, ou dando a entender, que nós estamos trazendo isso de algum lugar lá de trás. Lentamente superando as sensações mais primárias. Sensações primárias nós vamos ter onde? No reino animal. Reino animal. Por onde passou das experiências iniciais na forma animal. Tá aí, fechou. Então está falando a mesma coisa que a mamãe falou. Olha, o que nós estamos tendo aqui, nós trouxemos de lá, cara. Nós trouxemos de lá. Bom, dito isso, vamos ver agora dentro da codificação, mais especificamente. Né? Então, nós vamos ter um contexto nosso, é o Livro dos Espíritos, o segundo livro, vai falar da pluralidade das existências, no capítulo 4, fala sexo nos espíritos, vão tratar das questões 200 a 202. Questão 200. Os espíritos têm sexo? Não como entendeis, porque os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatias, mas baseados na afinidade de sentimento. Só que essa resposta leva muitas pessoas a falar que os espíritos não têm sexo. Aqui não está falando que não tem sexo, está falando que não tem como a gente entende. Você está falando que não tem como a gente entende, tem um que ele tem que nós não entendemos. Tá certo? Só que, então, o que dá a entender que lá é a nível de sentimento. O sexo é a nível de sentimentos. Né? E aí vem lá a questão do 201, que é importantíssima também. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar em nova existência de uma mulher e vice-versa? Sim. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Moral da história, nós não temos um espírito macho que só nasce homem e um espírito fêmea que só nasce mulher. Nós temos um espírito que nasce homem, que nasce mulher, que nasce homem de novo, mulher de novo, e vai, que vai, que vai, que vai. O espírito é o mesmo. Isso é importante, porque disso nós vamos tirar uma conclusão. Quando errante, ou seja, quando ele está lá aguardando uma nova encarnação, quem prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Olha aqui, isso pouco importa. Eu não estou nem aí para isso, cara. Não se preocupe com isso, não. Vai depender das provas porque haja de passar. Então, dependendo da prova que você tem que passar, você vai escolher, ó, vou vir como homem ou vou vir como mulher. Uhum. Então, de certa forma, uma escolha também. Embora dentro da sua fase, a linha progressiva, você tem que aprender o que cada um dos sexos pode dar. Então, tem que aprender, tem. Mas você pode optar, não, amanhã eu vou com uma mulher. Isso aí, na boa.
Então não é preocupação, não, que não sei o que tem, que eu sou macho, que eu não sei o que tem, e fica aí bradando para Deus o mundo como macho, quando na próxima encarnação vem como mulher para aprender. Tá certo? Não ficar rotando que é macho. Tá certo? Então, isso pouco importa. O que importa é o aprendizado que você tem em cada sexo. Bom, vamos lá. Aí vem Kardec e comenta, na questão 131. Aliás, comenta essa questão. Né? Ele está na página 131. Então, Kardec diz: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo. Não tem sexo biológico, tá? Uhum. Como deve progredir em tudo, cada sexo, olha, como deve progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Arthur, veja bem, se a gente pudesse criar uma escala para medir o amor humano, e essa escala fosse de 1 a 10, por exemplo, o amor de mãe não estaria lá 9,99? E o amor de pai, você acha que chega nesse nível? Então, veja bem, o que eu brinco lá. Aí tá lá o casalzinho novo, tá? Teve uma criancinha, tá? Bonitinho, bem recebido, todo mundo feliz da vida. Mas os pais deixam o filho dormir num quarto próximo do deles, né? Com porta aberta, né? Hoje tem aparelho lá para você põe lá para vigiar o menino, né? Mas na época que eu estou falando não tinha isso não, tá? E aí, o que acontece? Os dois dormindo, o menino lá dormindo e tal, tá lá, na boa. Aí o menino resmunga. Quem ouve o menino resmungando? O pai ou a mãe? A mãe. Tá. Quem levanta para ver porque o menino resmungou? O pai ou a mãe? Grande parte das vezes a mãe. Deu para entender? Então, tem esse lado sentimental que liga o filho à mãe que os homens não têm. Uhum. E isso é natural, eu não tô colocando eles como crime, não, Instinto tá? materno. É instinto materno. Então, veja bem, se eu venho nascendo só como homem, como é que eu vou aprender esse lado? Não tem como. Não tem como. Então, por isso que eu preciso encarnar como mulher para desenvolver esse sentimento de maternidade, materno, melhor dizendo, para que isso desenvolva também. Então, daí dá para ver por que nós precisamos nascer dos dois sexos. E por que é interessante a gente nascer deles, cada um. Porque cada um vai nos dar oportunidade de adquirir experiência, igual o Kardec fala aqui, novas oportunidades. Deveres especiais, ou de mãe dever maior, né? De cuidar do cara e tal. Levar para a escola, buscar da escola, né? O pai só paga a escola, né? E novas oportunidades de adquirir experiência fantástica, é isso, sem trauma nenhum, né? Bom, então, o que no resumo nós temos aqui? Em relação à sexualidade, nós temos o espírito, que pode nascer macho ou fêmea, no sentido assim, bem biológico mesmo, tá? Ok? Então, eu posso dizer que o psiquismo do espírito é duplo. Porque se ele pode nascer macho ou fêmea, porque ele tem um psiquismo duplo. Porque se tivesse psiquismo um só, ele só podia nascer ou macho ou fêmea. Essa foi a minha primeira descoberta. Então, dentro do que nós entendemos, o psiquismo do espírito é duplo, ou seja, eu sou macho e fêmea ao mesmo tempo. Pode preponderar um lado, pode preponderar o outro, pode ter variação no meio. Ficou claro ou não? E como é que você entende que um espírito pode encarnar talvez como homem e outra vez como mulher, sem qualquer tipo de incompatibilidade com o corpo, enquanto que os outros, um ou outro, né, no caso, os homoafetivos, têm essa preocupação, acabam tendo esse choque? Você vai me lembrar disso lá na frente, tá? Okay. Eu vou falar, quando eu vou falar do artigo As Mulheres Têm Alma, você vai me lembrar, porque lá vai ter resposta. Ok? Beleza. E é bom lembrar mesmo, porque isso tem que ficar claro, tá? Sim. Tem que ficar claro. Bom, então, ficou claro? Então, assim, o nosso psiquismo é duplo, porque nós podemos nascer em um sexo ou outro, tanto a biológica ou outro. Então, teoricamente, nós somos isso. Meio a meio. Tá? Meio a meio, teoricamente. Bom, aí agora que eu vou falar. Não é nem lá na frente, não. Estava próximo. Então, veja bem.
Eu estava fazendo a pesquisa sobre mulheres na Bíblia e topei com esse artigo de Kardec. Eu falei, meu Jesus, como que as coisas ficam lá de forma assim clara e a gente não vê? Porque não é possível, porque tem que estar lá, está claro. E vocês vão entender que vocês vão ver que está claro lá. Rapaz, negócio. Aí, e isso foi uma coisa que me incentivou a fazer o estudo sobre a homossexualidade, né? Então, esse artigo aqui, a mulher ideal, e não se assustem as mulheres presentes, porque, biblicamente, a ideia é essa, biblicamente, a mulher veio da costela do homem, então ela não tem espírito. Deus soprou o espírito do homem no bar, ou o homem deu o espírito, mas a mulher veio da costela do homem, ela não tem espírito. Então, essa briga teológica existiu, e Kardec fala disso. Tá? Essa que é a ideia. Bom, então essa briga toda, Kardec vai falar sobre isso. Então, tem um trecho aqui que nós vamos buscar, pensar nessa fala de Kardec, do artigo de Kardec. Então, presta atenção. E aqui que vai responder você, tá? Uhum. O espírito encarnado, sofrendo a influência do organismo, seu caráter se modifica segundo as circunstâncias, se dobra às necessidades e aos cuidados que ele impõe este mesmo organismo. Ou seja, então, por exemplo, se você está encarnado no organismo feminino, o organismo feminino tem a menstruação, tem isso, tem aquilo, é mais frágil. Então, isso acaba te impregnando. O seu psiquismo fica impregnado daquilo. É isso que eu estou falando. Então, continuando. Pode ocorrer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo. Ou seja, você vem várias vezes como homem ou várias vezes como mulher. O que faz isso? Então, o que resulta disso? Tá? Agora. O que faz que, durante muito tempo, ele possa conservar, num estado de espírito, o caráter de homem e de mulher, do qual a marca permaneceu nele. Ou seja, se eu venho muitas encarnações, e aqui ele não precisou quantas, como homem, meu psiquismo foi impregnado das coisas de homem. Então, se eu encarnar como mulher, eu vou ter biologicamente um corpo feminino, mas o psiquismo masculino. E vice-versa. Então, nessa mudança que eu chamaria comum, nasce homem, nasce mulher, isso não influi em nada, porque você precisa vir muitas vezes para ficar impregnado. Então, nessa mudança corriqueira, diária, comum, não vai acontecer nada. Você não vai, porque você veio homem na encarnação anterior e agora mulher, você tem tendência para ser macho, não tem nada a ver. Então, esse aí a gente passa na boa, sem trauma, sem nada. Agora, o que vai nos provocar alguma coisa no nosso psiquismo tá aqui. O espírito percorre uma série de existências no mesmo sexo. Esse é o ponto. Aí sim que vai provocar algum tipo de comportamento, ou provocar, não, gerar algum tipo de comportamento característico daquele sexo que você abandona para assumir o outro. Ok? Aí continua Kardec. Se essa influência repercute na vida corpórea, da vida corporal à vida espiritual, ocorre o mesmo quando o espírito passa da vida espiritual à vida corpórea. Ou seja, você daqui vivendo, você desencarna, você leva a sua ascendência para o mundo espiritual. Se de lá você voltar para cá, você traz tudo de volta. Tá certo? Porque isso está no seu espírito, não está no corpo. Né? Aí, Evenal, numa nova encarnação, ele trará o quê? O caráter, as inclinações que tinha como espírito. Ou seja, se você levou o psiquismo de homem para lá, quando você voltar, você volta com o psiquismo de homem. Ficou claro? Tipo, mulher de mulher. Se for avançado, será um homem avançado. Se for atrasado, fará um homem atrasado. Agora que é o ponto. Mudando de sexo, poderá, pois, sob essa impressão de ir em uma nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Então, o que ele está falando? Se você, um exemplo, né? Então, você veio várias encarnações como homem, vai para o mundo espiritual com todo o psiquismo masculino. Quando você volta para encarnar, vem no corpo feminino, o que acontece? O corpo é feminino, mas a sua ascendência, o seu gosto é todo do homem. Ficou claro? Assim, olha que vai fechar o artigo. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Arthur, de que Kardec está falando aqui? Dos homossexuais, exato. Exatamente. Mas ele está tratando como promiscuidade? Como antinatural? Ou como que está tratando?
Ele está dizendo que a anomalia aparente. Opa, o que é anomalia aparente? Você está vendo como anomalia, mas não é. É isso que é anomalia aparente. Então, ele está falando, isso é coisa natural. Você está vendo como uma anomalia, mas é natural. Pela reencarnação, o espírito leva para lá, traz para cá. É isso que ele está falando, cara. Eu achei meu Jesus. Quando eu vi isso, assim, cara, o negócio está lá. Então, Kardec já falava sobre isso. Aí, tá aí, ué. Para mim, ficou muito claro. Muito claro, né? Bom, não fechamos questão, pois abrimos espaço para a possibilidade de Allan Kardec não estar propriamente se referindo à questão da atração ou interesse sexual pelo mesmo sexo, mas apenas a homens afeminados e a mulheres masculinizadas. Quer dizer, considerando o conceito da época, não podemos fechar a questão, mas a ideia, para mim, fica muito clara, tá? Bater o martelo, que é o ponto que a gente não quer. Bom, aí vem André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, vai dizer o seguinte: a sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual, em sua estrutura complexa. Então, ele está falando que o quê? Que a sede do sexo não é no corpo, é no psiquismo. Então, olha que completa. O sexo é, portanto, então ele chegou a uma conclusão, portanto, mental em seus impulsos e manifestações. Não é coisa da mente, não é do biológico. Transcendendo quaisquer impositivos da forma em que se exprime. Então, o corpo não faz a menor diferença. O que vai mandar, o que vai comandar é o psiquismo. Então, tá aí. Ó. O psiquismo é quem está no comando. É a imagem. Bom, aí vem Emmanuel, voltando no livro Vida e Sexo, vai dizer o seguinte: a vida espiritual, por simples, se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fiel imensa de encarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade. Agora vamos ver o que ele vai falar. O que sedimenta o fenômeno da bissexualidade mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Então, o Emmanuel está falando aqui que o nosso psiquismo é duplo. O homem e a mulher serão, deste modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculina ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. Então, por quê? Nosso psiquismo é duplo. E à medida que eu fui percebendo essa questão de psiquismo duplo, eu falei assim, meu Jesus, mais coisas mexiam, mais coisas eu via o psiquismo duplo. Eu falei, caraca, parece que eu fui direcionado para essa conclusão. Fantástico. Depois não, vou fazer até um resumo disso, só para você ver. Que legal. Aí vem Bezerra de Menezes. Destituído de equipamentos sexuais, o espírito é neutro na forma de expressão genésica, possuindo ambas as polaridades em que o sexo se expressa. Mais um que está falando. Nosso psiquismo é duplo. Necessitando, através da reencarnação, de experienciar ou passar por experiências, um como outra manifestação, ou um lado do sexo ou outro. Passar por isso. Né? Para que tem que fazer? A fim de desenvolver sentimentos, olha lá o sentimento materno, né? Que são compatíveis com os hormônios que produzem. Né? Faça essa condição, assume uma ou outra postura sexual, devendo desenvolvê-la e vivenciá-la com dignificação, evitando comprometimentos que exigem retornos dolorosos ou alterações orgânicas sem a perda dos conteúdos emocionais ou psicológicos. Então, mais ou menos, ele está falando assim, evite a promiscuidade. Tá? Bom, livro Sexo e Destino, o irmão Félix, em certo momento, vai falar o seguinte: homens e mulheres, em espírito, apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de características viris e feminis em cada indivíduo. Ué, cara, eu já vi isso em algum lugar. Esse cara que está falando aqui do psiquismo duplo também. Esse é Jesus, o negócio está tudo aqui, cara, ele não está vendo. Então, o que não assegura a possibilidade de comportamento íntimo normal para todos. Em razão disso, não tem um comportamento padrão para todo mundo. Porque esses percentuais variam.
Então você não pode ter um comportamento, esse aqui é o padrão, todo mundo tem que agir dessa forma. Ué, não tem jeito. Nós temos graus evolutivos diferentes, experiências evolutivas diferenciadas. Como é que você quer o padrão para todo mundo? Não tem jeito. Aí, ó, segundo, o padrão, né, o íntimo normal para todos, segundo a conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabeleceu para o meio social. Aí você vê. Lá na frente, nós vamos falar da escala Kinsey e nós vamos citar isso aqui. Vocês vão ver como vai fechar. Tá? Impressionante. Aí vamos lá de volta, no livro Sexo e Consciência. Frequentemente o espírito programa uma longa jornada apenas em um sexo. Olha o que Kardec falou. Vindo um sexo só, o que acontece? Mudar e traz a característica para o sexo oposto. E quando se transfere para o outro, isto é, quando inicia uma série de reencarnações na polaridade oposta, muitas vezes ainda se encontra com as marcas psicológicas do sexo anterior. É isso ou não é? Sim. O abuso das experiências em uma das polaridades impõe a necessidade de retorno em outra, a fim de aprender a respeitar a função sexual. Então, você está num sexo, abusou desse sexo, você pode vir num sexo contrário para aprender, para... né? Portanto, se sentir no lugar do outro, né? No lugar do outro. Portanto, ele fecha, a homossexualidade tem suas causas profundas na intimidade do ser espiritual. Se é profunda na intimidade do ser, como é que você vai falar que vamos curar gay agora? Entendeu? Aquelas... Que jeito, cara. Bom, aí vem de novo, continua. É uma outra situação que ele coloca que eu achei interessante. Interessante justamente porque, a partir de um certo ponto, eu comecei a enxergar a possibilidade da posse física literal, no sentido bem literal, de um ser desencarnado do corpo do encarnado, bem literal mesmo. Então, eu achei essa informação de volta bem interessante por isso. Então, diz lá, a homossexualidade pode ser desencadeada ou influenciada por um processo obsessivo. Cara, que isso? O adversário desencarnado, que foi profundamente lesado pela sua vítima de agora, induz este indivíduo a um relacionamento homossexual que é angustiante para ele. Moral, vamos assim, bem na real. Toma o corpo do ser encarnado, faz ele praticar o ato homossexual para que ele fique sentindo ferido, doído com aquilo. Ele não quer mais. O objetivo é cobrar a dívida desencadeando agressões ao equilíbrio sexual do devedor. Como esse espírito está imantado ao campo da aura do seu hospedeiro psíquico, e aqui nós temos que fazer um parênteses que o próprio Divaldo não aceita a incorporação, a possessão, por isso que ele está falando, ele fala em imantar na aura, como se estivesse na aura, mas tem sim, né? E isso é outra história, aliás, nós estamos falando sobre isso, né? Ele passa a experimentar as sensações, emoções e desejos daquele a quem manipula. Então, aquela posse do corpo, à medida do ato, você sente os desejos, volta aquela, né, tudo que tinha quando vive, sente esse prazer e tal, então ele acaba usando aquela mística. Não quer dizer que são todos os casos, mas que há a possibilidade dessa situação, e eu vi que sim, para mim, dentro da minha percepção, eu acho que é lógica, ponto. Mas ninguém é obrigado a aceitar, tá? Aí se sente Silas no livro Ação e Reação. Em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos, em nome de sua pretensa superioridade, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino. O machão de hoje vai nascer com a mulher amanhã para aprender. Olha, essa mudança de sexo aqui, imposta, não vai levar necessariamente o cara a ser homossexual, não, tá? Mas pode abrir porta. Porque não existe karma. Você vai nascer homossexual por karma. Não existe isso. Né? Porque se isso faz parte do caráter do indivíduo dentro da sua evolução, não é karma. Então, é o processo evolutivo, entende? Não quer dizer que é karma. Né? Para que, então, ele leva essa pessoa no corpo feminino, para que, no extremo desconforto íntimo, aprenda, então é para aprendizado, a venerar
na mulher, sua irmã e companheira. Então, vendo aquela situação, tiranizou a mulher, agora você vem com a mulher se aprender, você tem que se comportar diferente com a mulher. Você tem que sentir na pele o que você fez para os outros, para você mudar de comportamento. Só isso. Mas não quer dizer que ele vai ser necessariamente homossexual. Vai depender de quantas vezes ele tem vindo no sexo como homem. Pode desencadear. Não necessariamente, repito. Bom. E as mulheres também, né? Ocorrendo situação, identificação a mulher criminosa, que depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesmo terrível alienação mental, para além do sepulcro, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino, a fim de que, nas teias do infortúnio e da emotividade, saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Então, acontece dos dois lados. Pintou e bordou, vai no sexo oposto para aprender. Ponto. Fim. Uhum. Mas não necessariamente como homossexual. Bom, fica bem claro. Agora sim, agora que nós vamos entender com essa fala de analista, qual o nosso destino. Então eu vou dizer o seguinte: quanto à perda dos característicos sexuais, característica o que é? É homem e mulher, ok? Quando há perda dessas tendências de homem e mulher, ok? Estamos informados que ocorrerá, então vai acontecer um dia. Uhum. E de forma espontânea. Quando as almas humanas tiverem assimilado todas as experiências necessárias à própria assimilação. Ou seja, depois de você aprender tudo de cada sexo, você não vai diferenciar mais. Né? Rumando após milênios de burilamento para a situação angélica, em que o indivíduo terá todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminilidade, refletida em si os degraus avançados da perfeição, agora divina do Criador. Ou seja, quando você se tornar anjo, você já não tem sexo. Por isso que se diz que o anjo não tem sexo. Uhum. Ele perdeu o característico. Ele tem, vamos dizer assim, você pode dizer, o somatório dos dois. É como se misturasse água e leite, e depois você não tem água e leite. Você tem, né, aquela substância parda, vamos dizer, nem branco, nem preto, por causa do café, né? Parda, pronto, acabou. É uma coisa só, não tem como dividir mais. É mais ou menos isso, ó. Aí vem André Luiz, ó. Rumando após milênios de burilamento para a situação angélica, lembra lá? Falou? Aí, ó. Cadê o sexo do anjinho aqui, ó? Não tem, coitado, né? Tá certo? E olha como que é instintivo. Você está discutindo sexo de anjo, não tem sexo. Nós já estamos falando isso há muito tempo. Então, é instintivo o ser humano, entendeu? É instintivo. Eu achei fantástico isso. Aí a ciência em busca de explicações. Aí, eu vou voltar uma citação bíblica aqui que eu achei interessante. Existe a velha briga entre os teóricos e os cientistas, né? Infelizmente. Uhum. Aí nós vamos pegar no livro de Gênesis, duas passagens. Gênesis, capítulo 1, versículo 27, e Gênesis, capítulo 2, versículo 18, e versículo 21 e 22. Gênesis, capítulo 1. Deus criou o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, ele os criou. Quer dizer, mas Deus é espírito, não é? Não foi lá em João? E se em Gênesis 1 está falando Deus o criou, por que lá embaixo passou? Ele os criou. Se ele o criou, passou para os criou. Deu para entender ou não? Se estava no singular, por que passou para o plural? Vamos lá. Em Gênesis 2, o Senhor diz: não é bom que o homem seja só. Então, o homem foi criado primeiro. Então, Deus criou o homem. Depois que criou a mulher. Ficou claro? Vou fazer uma auxiliar, fez cair no sono profundo, tirou a costela e formou a mulher. Essa é a história. Bom, então voltamos lá. Em Gênesis 5, capítulo 5, versículo 1 a 2, está escrito literalmente: eis aqui a descendência de Adão. É texto bíblico, tá? Não estou inventando, não. Deus o fez no singular. Quem? Adão. A sua semelhança. No dia em que o criou quem? Adão. Ele os criou macho e fêmea. Ué, peraí. Alguma coisa não está batendo, cara. E os abençoou e os chamou pelo nome de Adão. Ué, peraí. Cria
Adão e o chamou pelo nome de Adão. Caraca, embolou o meio de campo. Não tem nada a ver. Deus criou o homem. Quando diz que Deus criou o homem, e nós sabemos que Deus é espírito, então, nesse momento aqui, a minha percepção hoje é que Deus criou o espírito humano. E criou o espírito humano macho e fêmea. Ficou claro? Sim. Ah, Paulo, você está apelando, você, né? Então, aqui, para ser um texto coerente, ele o criou macho e fêmea, e ele o observou e ele o chamou de Adão, para ficar coerente. Mas então, vamos lá, essa é a minha coerência. No livro de Jubileus, ele foi escrito mais ou menos no segundo século antes de Cristo, por um desse livro. E no sexto dia, ele, obviamente servindo a Deus, criou todos os animais da terra, o gado e todas essas coisas viventes. E depois disso, ele criou o homem e criou-o. Está no singular. Macho e fêmea. Deu-lhe domínio sobre toda a terra. Durante esses 5 dias, Adão viu que em cada espécie havia um macho e fêmea. Ele, porém, estava sozinho. O Senhor não nos disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Dali uma ajudante mandou, pois Deus, um programa de sono a Adão, e quando dormiu, tirou Deus uma de suas costelas para dar existência a uma mulher. Então, esses textos aqui, de um livro chamado Apócrifo, é que está coerente para mim. Deus criou o homem, criou o macho e fêmea. Mas que homem que Deus está criando aqui? É o espírito humano. Não o homem físico. Uhum. E aí tudo fecha. Então, biblicamente falando, nós somos macho e fêmea. Tá ok? Psiquismo duplo de novo. Faz sentido para você, Arthur? Eu estou viajando a minha... Faz sentido, sim. Bom, agora interessante. Então, o ser humano, né, segundo os especialistas aí, possui 46 cromossomos, que são, né, 23 do pai e 23 da mãe. E esses cromossomos, 4,35% é que vai fazer a diferença entre o homem e a mulher. É muito pouco, né? Não, você entendeu? O pessoal é muito pequeno para diferenciar o homem da mulher. Só 4,35% é muito pequeno. O pessoal está muito pequeno, cara. Uhum. Então, biologicamente, nós podemos dizer assim que nós somos macho e fêmea também, cara. Para essa diferença... Entendeu? E eu achei assim, isso tem estranho, né? Bom, aí vem o doutor Américo Domingos e fala o seguinte, no livro Reencarnação, Questão de Lógica. Ele vai falar o seguinte, a ciência, através da embriologia, afirma que, até a 8ª semana da vida intrauterina, a genitália do embrião corresponde a ambos os sexos. Que é isso, Arthur? O que ele está falando aqui? Cara, até a 8ª semana, ele tem os dois sexos, cara. Aí, olha aqui, o físico, até um certo ponto, é duplo. O próprio físico, cara. Sendo denominada de gônada, né, indiferenciada ou primordial. Na observação dos órgãos genitais internos do embrião, nota-se que existe componente dos dois sexos correspondendo a um organismo bissexual, ou seja, até o próprio organismo é, num certo ponto, com estrutura primordiais gonadais e genitais idênticas nos dois sexos. No início do 3º mês de gestação, inicia a formação do órgão sexual e começa a diferenciação do sexo. Só a partir do 3º mês que vai definir, eu vou para um lado ou vou para o outro. Mas até então, tinha os dois. Vá que nesse processo ocorra um acidente de percurso. Que tal? A prova está aí. Que biologicamente falando, nós somos homem e mulher também. Há uma certa definição, como dito, a partir do 3º mês, mas até um certo ponto, os dois estão aí. Esse aqui foi alguma coisa que aconteceu num desarranjo qualquer, vem com os dois. Nasceu com os dois. Provando que, biologicamente, nós somos também. Temos os dois sexos. Médicos descobrem útero e ovário em homem de 67 anos durante cirurgia de hérnia. Reportagem 24
de janeiro de 2022. Site Olhar Digital. O útero vai num homem? Aí vem o tal do símbolo Tai Chi, né? A parte branca com a bolinha preta, a parte preta com a bolinha branca, né? Então, veja bem, significa que os contrários emergem um do outro. Como no diagrama, nós, enquanto espíritos imortais, possuímos ambos os polos sexuais, que são o feminino e o masculino. Opa, mais um psiquismo duplo aí, Arthur? Mais um. Mais um, cara, pra você ver. Aí, nós vamos falar do Alfred Charles Kinsey. Embora tem sérios artigos contrários a ele, que ele foi depravado, que não sei o quê, pinta em bola com ele, mas ele é citado por alguns autores, então nós citamos. Então, em 1947, na Universidade de Indiana, ele fundou o que hoje chama de Instituto Kinsey para pesquisa sobre sexo, gênero e reprodução. Então, fez a pesquisa profunda e tal, sobre a questão da sexualidade humana, e ele chegou nessa escala. Então, essa escala, Kinsey, vem dizer o seguinte: no ponto zero, você é definitivamente um ou outro sexo. Ou é homem ou é mulher. E à medida que a pesquisa aumentando, vai identificando indivíduos que têm um percentual masculino, no caso, 20%. Aqui o dado são aleatórios só para efeito de entendimento. 20%, o indivíduo tem 20% de característica masculino e 80% de feminino. Tem 40% de masculino, 60% de feminino, meio a meio. E aqui começa a inverter até que volta lá para um só, mais de um lado. Tá certo? Agora, como eu disse, que eu ia trazer André Luiz, vamos lá. Não é bem André Luiz, não é o irmão Félix. Homens e mulheres em espírito apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de características viris e feminis em cada indivíduo. Não está falando exatamente o que está na escala 15? É ou não? Uhum. Exatamente, cara. Isso é meu Jesus, como que as coisas estão batendo? Então, e aí vem o Carl Gustav Jung, né, que é considerado o pai da psicologia analítica, né? Então, ele tem duas expressões que chama de ânima e ânimos, né? Então, a expressão ânima seria a parte feminina no homem. E a ânimo seria a parte masculina na mulher. Ok? Então, o ânima e ânimos, personificação da natureza feminina no inconsciente do homem e da natureza masculina no inconsciente da mulher. Tal bissexualidade psíquica é o reflexo de um fato biológico. Então, o Jung está falando personalidade bissexual. Opa, então ele está falando personalidade dupla também, psiquismo duplo. Mesma coisa. Então, ó, desde sua origem, todo homem traz em si a imagem da mulher. Não a imagem dessa ou daquela mulher, mas a do tipo predominante. O mesmo acontece quando a mulher, ela traz em si uma imagem do homem. Ou seja, o homem tem parte de mulher, a mulher tem parte de homem. Então, o psiquismo é duplo. Ah, meu Deus, não é possível. Ou seja, tudo que eu fui levantando de dados caminhou para a informação psiquismo duplo. Eu não entrei deliberadamente nessa pesquisa procurando. Vou procurar psiquismo duplo. Deu para entender? Surgiu. Uhum. Surgiu. Simplesmente surgiu. Não sei como surgiu, mas surgiu. Tá aí. O resultado está aí. Então, aí mais um caso ainda. Esse caso é interessante. Doutora Ellen Rambach. É uma psicóloga norte-americana, se não me falha a memória. E ela fez uma pesquisa interessante, está registrado nesse livro, Recordando Vidas Passadas. Então, o que ela fez? Ela pegou 804 indivíduos e levou em 10 períodos da história da humanidade
E nesses 10 períodos, ela perguntou várias coisas. O que vestia, o que comia, como que comia, como que calçava, várias coisas. E entre essas coisas, perguntou a que sexo essa pessoa pertencia. Né? E a questão da disciplina de sexo, ela colocou nesse quadro, que representa dado estatístico. E então, o que ela chegou à conclusão? Então, aqui estão os períodos, aqui embaixo estão os períodos, 2000, 1500 a.C., são os períodos em que ela levou a pessoa em regressão de memória, ok? Então, assim, Arthur, agora você está no ano 500 anos de Cristo. Você é homem ou mulher? E foi te levando a te perguntar. Todo mundo, os 804 indivíduos. Quando ela tabulou isso, ela chegou à conclusão que esses indivíduos ficavam como homens ou mulheres perto do 50%. Que fecha com o histórico da humanidade, cara. Realmente. E você, cara, então está provado que nós ficamos entre homens e mulheres ao longo do tempo. E isso está fechando com. Né? Agora, o mais interessante é que ela fala o seguinte: ó, desse grupo de indivíduos, ou seja, dos 804 indivíduos que eu fiz a regressão, 78% desse grupo de indivíduos eram mulheres. E à época, se perguntasse à mulher, tipo assim, na próxima encarnação, você quer nascer como homem ou como mulher? 99,9% ia querer nascer como homem, dada as condições da mulher, né? Então, esse quadro, que ela está falando, isso reflete uma realidade que não seria a realidade se de esperar do desejo da mulher de nascer como homem. Deu para entender? Eu assim, meu Deus. Então, aqui nós temos os fatos registrados pela história, fechando com o que nós estamos falando. Psiquismo duplo. Em outra obra, Ellen Barr pergunta aos pacientes dela: escolher você o próprio sexo antes do nascimento? Vejam então o que ela conta sobre isso. O impressionante resultado das respostas a esta pergunta na minha pesquisa consiste em constatar que nenhum dos 750 pacientes sentiu que o seu próprio ego era masculino ou feminino. E no sentido de definição, entende? Que era o próprio ego em desenvolvimento, que esse movimento acumula experiência, então, ao longo do seu processo evolutivo, né, ao longo de muita existência, está, na realidade, acima das disparidades sexuais e deverá, olha agora, incorporar ambas as experiências. Vale dizer, os princípios masculinos e femininos. Então, ela está falando, nós temos que nascer como homem, como mulher, e nós não somos definidos a nível de espírito se é um ou se é o outro. Se você não define se é um ou se é o outro, é porque você tem os dois juntos. Você não tem a definição de qual. Porque se você tivesse um só, você definia. Entendeu? Bom, resumindo o nosso psiquismo duplo até agora. 9 fontes, cara. 9 fontes. E você, meu Deus. Não é possível. Porque, igual eu falo, isso não foi deliberado. Surgiu. Eu fui encontrando e fui... Olha, aqui foi... Sabe que tem que... E nem pesquisei mais também, não. Porque de repente pesquisar mais acho. Aí eu tentei dividir mais ou menos assim. O espiritismo, nós temos 4 fontes. O espiritualismo, de uma forma geral, nós temos 2 fontes. E a ciência, nós temos 3 fontes. Que legal, né? Assim, meu Deus. Muito legal isso aí. Aí vem o André Moreira, de novo, e vai falar o seguinte, que as pessoas procuram explicar as tendências homossexuais, visando a análise hormonais, genéticas, diabas 4, por causa disso, daquilo. Inventa as explicações, né, para dar. Aí ele vai falar num trecho da conclusão sobre essa tentativa de explicação do fenômeno, o seguinte fala: as limitações tanto da metodologia científica quando das interpretações... Ih, não é quando, não é quanto, não? Não é mesmo? Ou não? Eu acho que tá bom, quando da gente... Tá certo. Sei lá, depois tem que olhar isso direito aqui. Quando das não, tá certo. Quando das interpretações de generalizações dos resultados, quando se faz isso, né? Tem impedido a obtenção de evidências que expliquem totalmente a homossexualidade ou todos os tipos de experiência. Não há dúvida de que não há conclusão definitiva até o momento na ciência
para explicar a natureza da gênese, ou seja, da origem, e manifestação da orientação afetiva sexual homossexual. Ponto. A gente está falando até agora, a ciência não conseguiu descobrir a causa. Por que não vai descobrir a causa? Porque as bases dela é materialista. Enquanto ficar nesse foco, não vai descobrir. Uhum. Né? Ah, que é isso? Não bate, porque tem situações que não fecham, aquelas explicações que ele deu aqui. A cognitiva, anatômica, não sei. Eles inventam nenhuma forma para tentar explicar, mas nenhuma delas bate. Então, ele está falando, ó, quer saber de uma ciência não tem nada para informar, ela não tem dado nenhum para falar que é isso ou aquilo. É isso que ele está falando. Né? Nova York, a data. 2 de junho de 2016. O artigo tem esse título. Nova York agora reconhece 31 diferentes tipos de gênero. Fechou? Os percentuais do psiquismo humano, para um lado, para o outro, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, no meio, entendeu? Olha para você. Aqui, sim, já estou começando a levantar. Não sei qual o critério que eles chegaram a essa conclusão, se é provavelmente por questionário, né? Questionário que identificar. Não é uma pesquisa científica, assim, vai chegar. Mas, de certa forma, é um dado científico, porque você tabulou, você julgou estatística, então já tem que se pensar numa possibilidade maior em cima do resultado ser corresponder à realidade, mais ou menos por aí. Tá? Então, está caminhando, vai chegar, uma hora chega. E parece que tem hein, Paulo? Parece que tem um gênero, não sei se você chegou a ver isso, que o pessoal anda chamando de gênero fluido. Não. Que é, segundo eles dizem, é quando a pessoa transita entre uma identidade e outra ao decorrer do tempo, né? Pode ser que essa informação seja nova, Arthur, e o que eu busquei foi um pouco mais atrás, e eu não me preocupei muito em separar os tipos. Eu busquei mais o conjunto, você percebeu? Eu trabalho mais o conjunto, para ter essa visão de conjunto. Os detalhes, com o tempo, a gente pode trabalhar, mas o conjunto, para mim, era o mais importante. Que é o foco maior. Né? Aí vem o doutor Dallas Varela, hoje também, né? Ele diz assim, sempre haverá mulheres e homens que desejam pessoas do mesmo sexo. Porque, aí vai explicar, né, a causa, né? Essa é uma característica inerente à condição humana. Ou seja, isso é um fenômeno natural. Não tem anomalia nenhuma. Não é isso? Com persistência e determinação, eles podem controlar o comportamento sexual. Mas o desejo, não. Qual que é o comportamento? Fazer ou não sexo, eu posso decidir. Agora, a vontade de fazer, meu amigo, sinto muito, ninguém controla. Né? Então, ele diz lá, o desejo é uma força da natureza mais íntima de cada um de nós. É a água que corre montanha abaixo. Você tem que controlar o desejo. Ok? E aí vem o Conselho Federal de Medicina, através da Resolução 1955 de 2010, normatizou os procedimentos visando a mudança de sexo. E, por exemplo, um homem vai fazer operação para ter o órgão sexual feminino. É mais ou menos essa que é a ideia. Então, normatizou isso. Né? Não sei se está valendo ainda, mas eu acredito que sim. Então, no artigo 3º dessa resolução, fala assim, que a definição de transexualismo obedecerá, no mínimo, aos critérios abaixo enumerados. Primeiro, desconforto com o sexo anatômico natural. Então, a pessoa se sente desconfortável com o sexo anatômico que tem. Desejo espécie de eliminar genitais, perder as características primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar a do sexo oposto. Então, a querer sair daquele sexo para assumir aquele corpo, né? O sexo oposto. Permaneça nesse de estudo, o termo de estudo que eu acho que não se aplica, de forma contínua. Eu acho que permaneça desses desejos, né, que eu acho que seria melhor que de estudo, contínua e consistente por no mínimo 2 anos. Então, ele tem que querer isso por 2 anos, né? Para não ser uma coisa de repente, agora eu quero ser mulher e vou fazer a operação. Entendeu? Não, peraí. Peraí ainda, vamos ver com calma. Tem quanto tempo você está querendo ser? Tem uns 10 anos que eu estou querendo ser. Bom, com 10 anos eu mudo.
Se você está tendo de hoje, porque assistiu a novela de ontem querendo hoje mudar, não. Né? Então, é isso que é interessante. Né? A ausência, claro, a ausência de transtornos mentais, é claro. O cara com transtorno não tem capacidade nenhuma de decisão. Então, achei interessante essa limitação. E no artigo 4º ainda tem interessante, né? Que a seleção dos pacientes para cirurgia de transgenitalismo obedecerá à avaliação de equipe multidisciplinar. Olha que interessante. Uma equipe, não é um médico só, né? Constituída por médico, psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistente social. Então, é uma equipe de 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, no mínimo. Uhum. Isso eu achei interessante, para avaliar se faz ou não, né? Então, teve um critério, né? Não é aleatório, eu quero, vamos lá. Não, é assim, não. Né? Então, obedecendo os critérios a seguir definidos. Então, além disso, dessa equipe, tem um critério que eles vão ter que seguir. Olha aqui, após, no mínimo, 2 anos de acompanhamento conjunto. Então, eles têm que acompanhar o cara durante 2 anos. Não é repentino, vai cá, senta lá, vamos fazer, vamos cortar, vamos... Não é assim. 2 anos eles vão estar aqui para acompanhar esse cara, para chegar a um diagnóstico. Muda ou não muda, entendeu? Então, olha lá, diagnóstico médio de transgenitalismo, maior de 21 anos, ausência de características físicas inapropriadas para a cirurgia. Pronto, então tem critério. E da idade eu achei interessante. Então, só pessoas com idade maior, né, de maior de idade, que de 21 para pode ser. Né? Tem critério. Então, não é assim, se pensa, não. Tem que ser, mano. Senão, cara... Porque é muito fácil você tomar uma decisão hoje e amanhã se arrepender. Mesmo com critério, tem casos que a pessoa arrepende depois. Fazer em criança, isso aí realmente não tem condição. Nem está definido ainda, entendeu? Adolescente. Bom, como nós, os espíritos, devemos agir? Estou chegando no final, gente. Vamos lá. De volta. O espiritismo não estabelece normas de comportamento para os outros. Uma vez que o seu corpo, o corpo de princípios, não condena as escolhas individuais de qualquer natureza. Seu papel não é proibir, é orientar, explicitar aspectos novos de determinado problema e apresentar sugestões que podem facilitar a caminhada do ser no rumo da felicidade, pois cada um responde pelo comportamento que decide adotar. Ponto. Fantástico. Aí vem Chico. E aí, toda vez que a gente cita Chico, eu vejo o problema. Não sei se é Chico ou se é Emmanuel, tá? Saiu da boca de Chico, mas não sei de quem é que é o autor. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, como a assexualidade, são condições da alma humana. Não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, gostei do dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos de nosso maior respeito. Ponto. Irmão Mateus, a doutrina nos convida à sublimação do sexo em qualquer que seja a conduta sexual, para que o espírito não se mantenha preso às emoções animalescas e materiais, podendo evoluir mais rapidamente. Ensina-nos que os espíritos mais evoluídos, moralmente, já sublimaram o sexo, pelo amor fraterno e pela simpatia e afinidade. Então, é sublimar, né? Não é ficar escravo do sexo. Essa é a ideia. Né? Isso aí. Como o espiritismo vê as uniões homoafetivas? Essa Ângela não colocou a origem do texto dela, de onde tirou as informações. Então, não sei se é dela ou se é de outra pessoa, mas eu gostei muito. Achei muito coerente, por isso que eu estou trazendo. Então, a pergunta que foi feita é assim, que ela faz assim, como o espiritismo vê as uniões homoafetivas? Uma vez existindo o amor, o respeito e o companheirismo entre os parceiros,
como é o caso das uniões estáveis, não existe implicação espiritual pelo fato de serem do mesmo sexo. A homossexualidade pode ser facilmente entendida através do fenômeno da reencarnação, no qual um espírito pode precisar vivenciar o sexo oposto, mas, ao reencarnar, ainda não se sente ajustado ao novo corpo e suas necessidades. Outros ainda podem vir com a polaridade sexual invertida por necessidade de enfrentar as dificuldades de cunho social inerentes à nossa época como forma de crescimento moral. Em todos os casos, vale ressaltar que a nossa postura para com os homossexuais deve ser a mesma em relação a todos os nossos irmãos, conforme a moral evangélica, praticando o mesmo respeito e acolhimento carinhoso que gostaríamos que nos fossem dedicados. Muito bem, eu assino embaixo. Não sei se é dela mesmo, se ela copiou de algum lugar, mas eu assino embaixo. Muito bom. E aí, eu acabei que vai fazendo palestra, vai acrescentando uma coisa ou outra e tal, e aí surge questionamentos daqui, questionamento de lá. Aqui nós temos Raul Teixeira, né? Vai falar. É certo a adoção por casais homossexuais? Adoção de crianças, é claro, né? Ele diz assim: o amor não tem sexo. Como é que podemos imaginar que é o melhor para uma criança ser criada na rua, ao relento, submetida a todo tipo de execração, a ser cuidada, criada, nutrida, abençoada por um lar de casal homossexual? Muita gente assevera que a criança corre risco. Mas como? Nós estamos acompanhando as crianças correndo risco nas casas de seus pais heterossexuais todos os dias. Outros afirmam que a criança criada por homossexuais poderá adotar a mesma postura, a mesma orientação sexual, o que também é falso. A massa de homossexuais do mundo advém de lares heterossexuais. Então, temos de concluir que são os casais heterossexuais que formam os homossexuais. Logo, não devemos entrar nessa discussão que é tola e preconceituosa. Aquele que tem amor para dar, que dê. Muito legal. Aqui na revista Exame, de julho de 2018, filhos de pais gays crescem tão bem quanto os de casais heterossexuais. Ponto. Diferença nenhuma. Né? Isso tem que ficar bem claro. Aqui, ó, em São Paulo. Um estudo sobre pais do mesmo sexo concluiu que seus filhos são tão bem psicologicamente ajustados como os de casais heterossexuais. Ou mesmo melhores, ó. Conduzida por psicólogos da Universidade Sapienza de Roma e da Universidade de Texas de Austin, a pesquisa envolveu 400 casais. Então, 400 casais pesquisaram e chegaram à sua conclusão. Todo mundo normal. Tem filho nenhum querendo ser gay porque o pai é gay. Não tem nada a ver. Olha, é isso aí. É a realidade. Finalizando. Muitas pessoas são agressivas com o homossexual devido ao fato de terem conflitos semelhantes. E como não admitem suas dificuldades nem se dispõem a trabalhá-las, exteriorizam-nas contra outros com ira, pois gostariam de ter a mesma coragem para assumir a sua orientação sexual. Por isso, ao hostilizar o indivíduo homossexual, a pessoa está projetando a sua própria imagem e tentando agredi-la para libertar-se do conflito. Alguém fala assim, poxa, mas agora o Divaldo jogou pesado. Revista Época de abril de 2012. Homofobia pode ser reação de desejo retraído pelo mesmo sexo, diz estudo. E aí? Jogou pesado ou refletiu a realidade? Então, quando você agride, é porque você está agredindo aquilo que você tem. E que você não tem coragem de assumir. Então, gente, ó, vamos ficar na boa, não vamos se revelar para ninguém, todo mundo caladinho, trata todo mundo bem, que é melhor. Tá certo? É muito melhor agir dessa forma. Aqui a gente está a lista das obras que nós consultamos para construir esse estudo específico.
as fontes das imagens, está tudo aqui. O caso do Highlander está aqui também, o link, o Arthur colocou aí, né? Continua as imagens. Tem mais, Ricardo. E aqui, eu vou colocar à disposição de vocês esse e-book, Homossexualidade. Kardec já falava sobre isso, que é a base praticamente desse trabalho. Esse e-book está disponível no meu site, www.paulosnetos.net. Aí na hora que você entra lá, tem uma categoria chamada e-book, você clica aqui, né, um link, vai abrir uma outra página, e vai ter uma lista de vários e-books. Dentro dessa lista, você acha esse aí e pode baixar numa boa, tá? Aberto a sugestões e a críticas, se alguém tiver, Paulo, aqui que eu acho que você falou não é assim, de outro jeito, eu vi isso aqui no livro interessante. Pode, gente, vamos passar para mim que nós vamos olhar com carinho, porque eu não quero ser o dono da verdade. A gente está aqui com a proposta de trazer um texto para esclarecimento do público, só isso, nada mais. Então, o meu site está aí, e meu e-mail também a gente coloca para, caso alguém queira depois se comunicar com a gente, está aí, disponível. Maravilha. É isso aí, então, amigo Arthur. É isso aí. Então, muito bem explicado, né, com várias fontes, eu acho que nem preciso comentar nada, né? E, obviamente, quem quiser se aprofundar, tem o próprio livro do Paulo, né, o e-book, né, que ele já acabou de falar, e, obviamente, todas as outras literaturas aí especializadas na questão e tudo mais. Bem, pessoal, então estamos chegando aí ao final do nosso estudo de hoje, desse nosso 36º Polêmica Espírita. Semana que vem estaremos aí novamente com o nosso convidado Carlos Sete, que lá vai falar do seu novo livro, muito interessante aí, e ao longo da semana nós estaremos divulgando o estudo do Carlos Sete, que estará aqui na próxima quarta-feira. Depois daremos aí uma paradinha de férias, né? E nós falaremos para vocês aí exatamente a data que nós retornaremos, mas não vai demorar, no máximo aí algumas semanas, né? Umas 4 semanas, fechando aí um mês, mas no próximo Polêmica Espírita nós diremos aí a data certinha que nós encerraremos, que vai ser justamente o último do ano, será na próxima quarta, e depois a data em que nós retornaremos aí, possivelmente em fevereiro. Tá bom, pessoal? Então, novamente, eu convite para que vocês assistam os programas anteriores, que, como eu disse anteriormente, no início, continuam atuais, não é porque foi feito algumas semanas atrás que vocês aí não possam assistir, né? São temas aí que continuam basicamente com as mesmas informações, e aguardo vocês, portanto, na próxima quarta-feira. Paulo, quer fazer alguma consideração final? Não, como eu disse, né? Está aí à disposição esse material para vocês. Eu gostaria que pudesse ler, né? E estamos totalmente aberto a sugestões, tá? Não estou fechando questão. Nós estamos tentando explicar para ter essa visão espírita, principalmente para acabar com os preconceitos, que eu acho que o ponto fundamental é esse, acabar com o preconceito, enxergar ali uma criatura humana, e muitas vezes é o seguinte, aquilo que você critica na outra pessoa é algo que você já pode ter passado ou vai passar. Nós não conhecemos o nosso espírito, as vidas do nosso espírito, as experiências do nosso espírito. Hoje nós podemos estar disfarçados de uma coisa e amanhã se disfarça cair. Deu para entender? Então é melhor tratar todo mundo bem, todo mundo de uma forma, respeitando todo mundo nas opções que cada um tem, e seguimos em frente, ajudando quando a gente pode uns aos outros para crescer juntos. Ok? Claro. Agradeço aí a presença de todos, né? Muito bom, maravilha. E, pessoal, deem aí o seu like, né? Isso sinaliza para o YouTube que as pessoas estão gostando, então eles vão sugerir esse mesmo estudo a outras pessoas. E também, né, na medida do possível, aí, compartilhem aí com os amigos, enfim, com pessoas que vocês acham, obviamente, que têm abertura para palestras espíritas, estudos espíritas. Isso também ajuda bastante aí a nossa proposta, para que ela efetivamente continue, né? Se vocês querem ter mais polêmica espírita, é importante que nós mantenhamos e cresçamos aí na nossa audiência, tá bom? Então, agradeço mais uma vez aí a oportunidade, a presença de todos vocês, e até a próxima, pessoal. Até lá.